Esta conferência será gravada agora. Queria só salientar que eu coloquei agora no bate-papo o nosso link da nossa página no YouTube e salientar também que todas as nossas aulas ficam gravadas lá. Se você quer assistir não só essa aula, mas várias outras de grandes nomes de outros profissionais já estão lá. É só colocar lá no YouTube e clica lá no sininho também para que você receba todas as aulas quando elas forem postadas, você receber uma notificação. Então, mais uma vez, aí, agradecer a todos vocês e agradecer o professor Edelberto Marques, esse grande profissional, por poder contribuir aí, falando sobre cefaleia de origem cervicogênica, né? Como avaliar e tratar. Então, fique à vontade, professor. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado aí o nosso convite. Boa noite a todos. Boa noite, Vinícius, meu amigo. Agradecer o convite, né? Que eu deixei em alguns momentos também, alguns convites que você fez para mim em outros tempos. Eu não tive a oportunidade de aceitar devido a problemas de trabalho, mas aceitei prontamente esse seu projeto, muito interessante. Gente, acontece, uai. O que eu posso dizer? Desculpa. Tá ouvindo aí, Vinícius? Não, que entrou uma pessoa falando. Tá escutando? Tá escutando tranquilo, Vinícius? O pessoal está escutando o meu áudio? Vinícius, está escutando o meu? Está escutando? Estou escutando bem, professor. Está todos escutando bem. Então tá bom, desculpe, porque uma pessoa entrou falando, não sei. Deixa eu só, bom, antes então, de você começar, professor, antes de você começar, só dizer, Sim. Aquelas pessoas surgirem dúvidas e tiverem alguma pergunta, pode ir colocando aí a pergunta para não esquecer no bate-papo, e aí, ao final, a gente vai abrir o espaço para que o professor possa responder. Então, para ele não se atrapalhar na hora da aula, para tirar o raciocínio, vão colocando aí no bate-papo para vocês não esquecerem. Ao final da aula, eu leio todas e ele responde. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. E mantenham o áudio desligado para que ele possa continuar. Um abração aí a todos. Bom, então, continuando, muito obrigado, Vinícius, pelo convite, né? Aceitei prontamente, não poderia deixar de aceitar, naturalmente. O Vinícius já conhece há algum tempo, um amigo meu particular, então estamos aqui para sempre ajudar. Bom, eu sou Edelberto Marques, sou fisioterapeuta, formado em 1994, na cidade do Rio de Janeiro. Logo que me formei, tive a oportunidade de fazer o curso do conceito Maitland e logo em seguida também do conceito Mulligan. Em 2000, eu e o amigo nosso, Palmiro Torrieri, também conhecido, nós nos tornamos os primeiros professores credenciados internacionalmente do conceito Mulligan aqui no Brasil. Depois, em 2003, 2002, 2003, o professor Dan também. Então, nós somos os 3 únicos professores habilitados a ministrar o curso Mulligan no Brasil. Em 2005, eu comecei a ministrar o conceito Maitland. Tem toda a formação de osteopatia, a segunda turma da Escola de Madrid. Tem uma formação também de acupuntura, de 2005 até 2007. E o doutorado em 2008, com um tema sobre lesões meniscais degenerativas. E outros cursos que eu já fiz ao longo da minha vida. Nós estamos com um projeto atualmente, somos 5 colegas com um projeto aqui no Brasil sobre justamente dor de cabeça. Nós criamos a Head Neck Fisioterapia. Alguns de vocês provavelmente já devem ter ouvido falar desse grupo. Nosso objetivo é passar, né, a atender um público bem seleto, que é esse grupo desses pacientes com dor de cabeça. Então, nós temos 5 colegas, eu sou um deles, Márcio Quirino, em João Pessoa, Paraíba, os professores Palmiro Torrieri, no Rio de Janeiro, Jorge Arigoni, no Rio de Janeiro, Vinícius Martins, no Rio de Janeiro, e eu, Edelberto Marques, em Maringá, no Paraná.
Inicialmente, o grupo está voltado, né, para o atendimento de paciente, mas futuramente também temos turmas, né, de ensinamento de cursos de cefaleias. Quem estiver mais interessado em saber mais, todos os nossos contatos estão aí. Vocês podem entrar no nosso Telegram, que é o mesmo, Redneck Fisioterapia. Nós temos um projeto até o final do ano publicar um artigo científico sobre dor de cabeça. Nós já estamos no 37º artigos publicado sobre dor de cabeça. Entra a cervicogênica, entra as migraines, entra as tensionais, vários assuntos relacionados à dor de cabeça. Está muito interessante. Os artigos estão lá de graça para qualquer colega que entrar. Então, é só entrar e inscrever. Quem quiser saber um pouquinho mais, nós temos também vídeos no nosso YouTube, que está aí à frente de vocês, já vídeos gravados por nós sobre dor de cabeça. E no nosso site, a redneckfisioterapia.com.br, vocês entram, se inscrevam e vocês terão lá um e-book sobre cefaleias, de graça. Ou seja, muito material, pessoal. Então, é só entrar, inscrever, né? Fazer comentários, que é importante. O feedback de vocês é muito importante para nós. É através desse feedback que a gente vai aperfeiçoando e vai melhorando, tá bom? Então, eu conto com vocês para se inscreverem no Telegram, no Instagram e no nosso site, no YouTube. Bom, o tema dor de cabeça cervicogênica, como avaliar e tratar, naturalmente eu procurei ver os pontos mais importantes, porque o tema é muito extenso, né? Então, fica assim muito difícil a gente estar falando de tudo sobre dor de cabeça cervicogênica, e principalmente no aspecto de avaliação e tratamento. Então, eu me propus a fazer algo que fosse bem objetivo, ou seja, passar para vocês os pontos principais e os pontos mais importantes sobre esse tema, que é, de uma certa forma, complexo. Então, hoje, nós temos um problema aqui. Esse problema é o paciente vem para nós com uma dor de cabeça. A princípio, nós não sabemos qual o tipo de dor de cabeça que esse paciente tem. Ele vem com uma dor de cabeça. Nós temos que encontrar uma solução para isso. E a solução, né, nós temos que pensar, exige algum modelo, né, um modelo de avaliação e um modelo de tratamento. Então, o que nós chamamos de paradigmas, né, são nossas crenças naquilo que nós acreditamos que possa ajudar a resolver o problema do nosso paciente. Então, por isso que é importante, né? Nós temos vários cursos básicos, cursos chaves, que envolvam várias áreas, várias... Uma coisa que você quer comer? Tem dadinho, tapioca. Pode continuar, professor. Toda vez que essa pessoa entra, o som meu desativa, não sei por quê, mas vamos voltar. Agora a pessoa está vendendo um tapioca, mas está jóia. Vamos continuar. Ótimo. Então, deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, voltando, nós temos modelos. Então, a proposta aqui é apresentar para vocês dois modelos mais utilizados na terapia manual, que é o conceito Maitland de avaliação e, naturalmente, tem tratamento. Vou mostrar para vocês técnicas de tratamento do conceito Maitland e do conceito Mulligan. São os dois conceitos que eu mais utilizo no meu dia a dia para tratar não somente, né, as cefaleias, Professor Adelberto, o seu som ficou mudo. Professor? Professor? Professor, está me ouvindo? Seu som está mudo.
Só um minuto, pessoal, que eu vou entrar em contato aqui com ele. Coisas da internet. Toda hora está desativando, Vinícius. Ah, vamos mesmo. Eu vou deixar desse... Voltou agora, normal. Já voltou. Eu vou deixar a tela assim, qualquer coisa desativar, eu já entro aqui, já clico outra vez. Então, para a gente começar a entender como funciona a dor de cabeça, eu tenho que saber como foi feito essa classificação, se existe algum órgão, alguma entidade que controla isso no mundo. Então, existe o IHS, que é International Headache Society, que é uma sociedade internacional de dor de cabeça, que é composta por vários médicos do mundo todo. No Brasil tem um, Dr. Maurice, que trabalhou no Brasil, agora mora nos Estados Unidos, trabalha nos Estados Unidos, e já está tendo alguns fisioterapeutas que estão participando também desse trabalho da confecção, né? de uma classificação. Então, essa sociedade internacional, eles realizou, né, em 2013, a última versão, que ele chamou de versão beta, que se chama ICHD, que é International Classification of Headache Disorders, ou seja, uma classificação internacional de lesões ou de alterações para dor de cabeça. Então, nessa classificação, ela é composta de vários grupos e subgrupos, e nesta última, a cefaleia cervicogênica, ela foi inserida. Até então, na versão 2, ela não estava inserida. Então, foi um ajuste, né, entre aspas, político, para que entrasse. Vou mostrar aqui a próxima imagem, como que funciona isso. Então, é classificado em partes, em blocos, né? Uma separação, a gente vai ver daqui a pouco com calma, o que é uma dor de cabeça primária. Então, a dor de cabeça primária são as clássicas, as migraines, ou enxaquecas, as dor de cabeça tensionais, as cefaleias trigeminais e outros tipos de dores de cabeça primários. E a secundária é onde a dor de cabeça cervicogênica está incluída. Ela está aqui, ó, no item 11, 1.2. Então, tem vários subgrupos. Existe uma parte 3, são uma nova classificação, e tem um item, que é o 14º, outros tipos de dores de cabeça. O que for surgindo vai sendo classificado. De uma certa forma, nós temos mais de 178 tipos diferentes de dor de cabeça. Isso não significa que existem mais de 178 tipos diferentes de causas. Não, não é isso. Existe essa classificação de tipos diferentes, que é diferente das causas. Bom, na classificação, é dividido, como vimos, primário e secundário. O que é uma dor de cabeça primária? A dor de cabeça primária são aquelas dores de cabeça idiopáticas, que não tem uma causa específica que diz que isso gerou a dor de cabeça. Então, elas ocorrem sem um motivo óbvio. Pode continuar, professor. Ok. Vamos acostumando assim, pessoal. Agora voltou o som. Então, elas ocorrem sem um motivo óbvio, né? Não é um resultado, sem nenhuma outra, não há uma doença de base que diz, isso está causando a dor de cabeça. Então, essa é a primária. A secundária, elas são atribuídas, sim, a problemas clínicos. Eu acho que já sei o que está acontecendo. Talvez alguém esteja com o microfone ligado, toda vez que fala, desativa aqui. Pode estar acontecendo isso. Bom, então a secundária é isso. Existe uma doença de base subjacente levando a causa daquela dor de cabeça. Então nós veremos daqui a pouco. A cervicogênica está nessa classificação. E a classificação das primárias, conforme eu já falei, nós veremos uma por uma aqui, a enxaqueca, a tensionais, ou tipo tensão, as trigêmeas autonômicas, que é a cluster, ou a insalva, e outros tipos de cefaleias primárias. Qual a importância, pessoal, de nós estarmos vendo o que acontece, as características de cada um? Porque vai ser justamente a clínica que nós estaremos dando um diagnóstico diferencial para o nosso paciente, na nossa avaliação, que é no meu exame subjetivo. E falaremos lá na frente sobre avaliação subjetiva e avaliação objetiva, ok? Então, é importante que a gente saiba realmente
qual é o comportamento de cada tipo dessas dores de cabeça, que é a que nós mais vemos no nosso dia a dia. São essas 4 primárias, desculpe, essas 3 primárias, e a 4ª, que é cervicogênica. Então, a dor de cabeça primária. Vamos começar com a enxaqueca. A enxaqueca, nós vamos ver 2 formas de enxaquecas. A episódica e a enxaqueca crônica. E dentro da enxaqueca episódica e crônica, nós temos dois modos, com aura e sem aura. Então, a enxaqueca, geralmente, o quê? É um distúrbio cerebral incapacitante. Naturalmente, quem tem dor de cabeça, enxaqueca aqui, né, que está nos ouvindo, ou já atendeu algum paciente, é aquele paciente que fica ali 1 semana, 2 semanas, né, dentro de um quarto fechado, tudo escuro, sem barulho, sem cheiro, tudo. Justamente a pessoa fica totalmente parada, ou seja, incapacitante. Então, imagina isso num sistema de trabalho, numa empresa, onde 5, 10 pessoas resolvem ter dor de cabeça ao mesmo tempo. É um prejuízo enorme. Afeta em torno de 15 a 18% da população adulta em geral. E as mulheres estão bem ranqueadas nesse aspecto. É 3 para 1. Então, desculpem, né, os colegas estão ouvindo, mas existe essa proporção de maior, né, mulheres do que homens. E de acordo com essa Burden Disease, a enxaqueca é um dos 10 transtornos mais incapacitantes e ocupa a 2ª posição mundial por anos de vidas vivido com deficiência. Isso é um artigo recente de 2020. Tem um estudo epidemiológico mostrando isso. O que é uma dor de cabeça, a enxaqueca ou a migraine episódica? São aquelas que ocorrem de ataques de duração de 4 a 72 horas. Então, isso é importante. Na hora do exame clínico lá, na história clínica do paciente, perguntar para o paciente, quanto tempo dura a tua dor de cabeça? Ele fala, nessa média, 1 dia, 2 dias, nunca menos do que 2 horas, 3 horas, acima de 4, 5 horas. Alguns autores falam até em 6 horas aí, tá? Mas é esse período que nós temos que estar atentos. Geralmente a episódica tem uma frequência de 1 a 2 vezes por mês, com a variância assim, variável, 1 vez por ano, a 2 semanas, e livre de sintomas entre ataques. Ou seja, entre um ataque e o outro, fica totalmente sem qualquer problema. Dentro dessa classificação episódica, nós temos aqueles que vêm com aura e sem aura. O que a gente vê mais são as sem aura. Um dado importante das enxaquecas. A enxaqueca, elas são unilaterais, pessoal. A enxaqueca, elas são hemicranianas. Ela pode dar num período do lado esquerdo, no outro período ele dá à direita, por exemplo. É muito raro nós encontrarmos enxaquecas ao mesmo tempo bilateral. É muito raro. Ela pode mudar, assim, de um lado e do outro. Hora da direita, hora da esquerda. Por isso são chamadas de hemicranianas. E ela vem com um tipo, ela é pulsante, ela pulsa. Por isso que sempre falaram que a enxaqueca tem muito uma relação com relação à vascularização. Isso hoje em dia, com os últimos artigos, já mostraram que não tem muita ligação essa parte vascular. Mas isso é outra história no momento. Mas é importante guardar isso. É um lateral e é pulsante. A duração de 4 a 72 horas. A intensidade é de moderada a severa, ou seja, isso aqui é debilitante, é incapacitante. Ela está associada, aí pode apresentar todas aquelas fobias, né? Pode apresentar com náusea, com vômito, fotofobia, fonofobia, às vezes osmofobia, que é a rinofobia, né? Fobia a cheiro, ao odor, né? Até eu costumo brincar com os colegas, com o presencial, né? Se permite eu brincar também. O paciente, às vezes, tem maridofobia, tem medo, tem pavor de marido, né? É uma brincadeira, só para a gente descontrair um pouquinho. Bom, outro ponto importante. Estão agravados pela atividade física. Isso é importante para nós. Ou seja, a gente vai perguntar para o paciente, quando faz alguma atividade física, piora? Piora bastante, não posso fazer nada, tem que ficar parado. Então,
limitam sua atividade e preferem ficar no escuro e silêncio. Então, é aquele paciente que realmente ele é incapacitado de trabalhar, ele não vai ao trabalho. É no mínimo 2 semanas. A gente vai ver que as fases, né, que tem uma migraine, uma enxaqueca. A enxaqueca episódica com aura, ela tem praticamente os mesmos sintomas, claro, são os mesmos sintomas sem aura, né? Então, sintomas da aura. Ela desenvolve gradualmente ao longo de mais ou menos 5 minutos e perdura por um período de 60 minutos. São aqueles sinais típicos que antecipam a dor de cabeça e enxaqueca. A pessoa começa a ter, né, aqueles sintomas visuais clássicos, que são os escotomas cintilantes, são aqueles, né, aqueles pontos em zigue-zague, a gente vai ver daqui a pouco uma figura. O paciente pode ter parestesia lateral, dormência na mão, no braço ou na face. A pessoa está pensando que está tendo um AVC. Menos usual, menos comum, pode ter sintomas no tronco cerebral, por exemplo, vertigem, pode apresentar com zumbido, diplopia, que é visão dupla, ataxia, distúrbios da fala ou linguagem. E raramente, muito raro, pode apresentar com fraqueza motora ou distúrbios motores. Ou seja, típico de um paciente que está tendo um AVC. Mas o paciente está tendo uma enxaqueca episódica com aura. E aqui são as imagens clássicas, né, da enxaqueca com aura, que as pessoas relatam. Poxa, eu vejo um ponto cintilante zigue-zague na minha frente. Eu vejo parte da minha visão borrada. Eu vejo castelos cintilantes passando na minha frente. Então, tudo isso é o que nós chamamos de aura. A enxaqueca crônica é uma dor de cabeça que ocorre em um período maior de 15 dias ao mês. A pessoa fica 15 dias ao mês, pelo menos 3 meses, em maior que 8 dias ao mês, que atende aos critérios de diagnóstico de enxaqueca, aquilo que nós acabamos de comentar. Aqui tem uma questão. Ou responde ao tratamento medicamentoso específico de enxaqueca. Esse é um ponto importante que falaremos daqui a pouco sobre a questão do medicamento. Frequentemente complicado. Aí vem as complicações, né? Imagina o paciente ficar 15 dias com uma dor de cabeça. Depressão ou ansiedade. Aí fazendo uso de todos os medicamentos para depressão, ansiedade. Pode apresentar com dor de lombar ou dor no pescoço. E a questão do uso excessivo do medicamento. Aí vem a questão justamente do medicamento, pessoal. Existe uma transformação da enxaqueca episódica, que acabamos de ver, que é um distúrbio, para um distúrbio crônico de dor de cabeça. E muitas vezes está associado ao uso excessivo desse medicamento. Então, é a questão realmente. Será que o paciente teve um diagnóstico correto da dor de cabeça? Porque se tivesse um diagnóstico correto, o medicamento teria que surtir um efeito. Então, às vezes, o diagnóstico está errado, o medicamento será errado, não está tratando aquela dor de cabeça, ela tornar-se-á crônica. E aí o paciente muda o diagnóstico. Então, o diagnóstico correto é, então, dor de cabeça por uso excessivo de medicação. Então, a enxaqueca crônica e essa dor de cabeça por uso excessivo de medicação, elas não são mutuamente exclusiva, ou seja, quando a medicação está sendo usada em excesso, pode ser que apenas essa dor de cabeça de excesso por medicação e não teremos um paciente com enxaqueca crônica persistente. Então, isso é importante, a gente está perguntando para o paciente na avaliação há quanto tempo faz uso de medicamento. Eu já faço uso já há 1 mês, há 1 ano. O que a gente vê, paciente fazendo 5, 7, 10 anos, uma vida toda fazendo uso de medicamento, ou seja, já passou muito da enxaqueca, já é um dependente de medicamento que não resolve. Então, nosso papel realmente, na avaliação, descobrir o que está acontecendo com esse paciente. Aqui, ainda para a gente terminar essa parte da enxaqueca primária, dor de cabeça primária e enxaqueca, esse esqueminha mostra justamente o que acontece nas fases da enxaqueca, quando ela ataca. Então, na realidade, nós temos 5 fases.
Essa primeira em azul aqui, que envolve... Observe que as fases, pessoal, elas se interpõem. Não começa uma fase e termina outra, e começa a outra, não. Elas vão se interpondo, vão se interlaçando uma com relação à outra. A primeira fase, aqui em azul, é chamada de fase prodrômica, ou prodrome. É onde o paciente começa a apresentar com sonolência, com bocejos, né? Ele já está vendo que alguma coisa está errada. Aí que entra a fase da aura, o pico da aura, ou seja, o paciente começa a observar aqueles cotomas cintilantes, aqueles pontos zigue-zague que acabamos de observar. E tem uma fase disfásica, sensitiva e motora, também toda aquela sequência que eu mencionei para vocês que pode acontecer, pouco usual e raramente. Aí terminou essa fase, que nós vimos que vai demorar ali, né, alguns minutos, mais ou menos 5 minutos até 60 minutos, aí entra de cheio de ataque. Então, quando a pessoa começa já a sentir esses sintomas aqui, prodrômicos, começa a aura, ele já toma um medicamento, justamente para não vir muito forte, né? Aí entrando a cefaleia, ela vai ser aquele que nós acabamos de comentar agora há pouco, dado pela classificação internacional. Ela vem pulsátil, hemicraniana, à direita ou à esquerda, ela agrava com atividade, tudo que eu já falei para vocês. Quando estiver terminando essa fase que demora, que vimos de 4 horas a 72 horas, geralmente, né, 3 dias, começa a fase da resolução, que é esse finalzinho aqui, ó, em laranja, onde o paciente começa a ficar também muito sonolento, ele poliúrico e com polidispesia, ou seja, muita sede, bebe muita água e ele não mata essa sede. E termina com a fase pós-drômica, que o paciente apresenta muito cansaço, parece que ele trabalhou bastante. Então, esse é o perfil realmente do paciente que tem enxaqueca primária, tá? Enxaqueca, é o primário, com aura e sem aura. O segundo tipo, que é a tensional, attention type, ela é a cefaleia primária mais comum no mundo todo. Olha que interessante, né? A gente ouve falar mais o quê? Paciente com enxaqueca. Então, nas clínicas, geralmente, o paciente, ele vai procurar, é aquele paciente que tem enxaqueca. Por isso que a gente ouve falar muito da enxaqueca. Mas a tensional, ela é a mais vista, que envolve aí de 30% a 70%, 78% da população, dando uma média de 40% a 50%. Já enxaqueca na média de 16% a 18%, mais baixo. Por que a pessoa não procura? Porque a tensional, a pessoa faz lá um medicamento, faz um alongamento, etc., já melhora, já alivia. Nós veremos aqui, ó, a intensidade, ó, de média a moderada, diferente da enxaqueca, de moderada a severa. Então, o paciente vai no médico para enxaqueca. E já na tensional, poucos vão. Só vão mesmo quando o bicho está pegando. Quando está nessa fase moderada, bem tensa, por vários dias. Então, por isso que a enxaqueca tensional não é muito vista em consultórios, mas, de acordo com estudos epidemiológicos mundiais, é a mais vista. É importante problema de saúde, geralmente leva a sintomas como distúrbios da articulação temporomandibular. Então, a gente tem que ver, tem vários sintomas associados em outras áreas, fibromialgia, distúrbios do sono, ansiedade, depressão, o que traz um custo, né, econômico muito alto para um serviço, para um governo. Também ele leva, né, a pessoas com o tempo, ó, isso aqui já é tudo cronicidade. Então, geralmente, as tensionais está muito atribuído à cronicidade. Então, aquele paciente que fica muito tempo, que muitas vezes também não é descoberto a causa do problema desse paciente. Então, o que a gente tem que guardar para a gente poder dar o diagnóstico para esse tipo de paciente? Primeiro, episódios frequentes de dor de cabeça. Dura de minuto a dias. Então, é diferente, né, da enxaqueca. Esse pode demorar 10 dias, 15 dias. Outro detalhe importante, ó, ela é bilateral. A enxaqueca é hemicraniana, é unilateral.
o paciente tem uma pressão em torno da cabeça, como se estivesse vestindo, sabe, um capacete. Às vezes pressão também na nuca. A intensidade, já comentei, de média a moderada. Esse é um ponto importante. Geralmente esse paciente não tem náusea ou vômito, diferente da enxaqueca. Uma vez ou outro, ele vai ter medo, né? Vai ter fobia à luz, ou fotofobia, e a fonofobia. Então, muito barulho intenso também pode agravar o sintoma do paciente. E um dado importantíssimo é isso aqui, ó. Não é agravado por atividades físicas. Pô, isso é um diagnóstico inicial muito importante, né? Então, a enxaqueca, a atividade física, agrava o sintoma. É aquele paciente ficar quietinho no canto dele. Já esse paciente, atividade física não agrava. A próxima dor de cabeça primária, a terceira, é a cluster, ou a dor de cabeça em salva. Pessoal, essa aqui é a dor de cabeça mais no grau de dor altíssimo dentro de todas as classificações. Ela está aqui. Ela é excruciante, é uma dor de cabeça excruciante. Ou seja, é aquela dor de cabeça que o paciente ele não quer saber. Se pudesse quebrar, jogar a cabeça dele na parede e quebrar, ele preferiria isso do que ter dor de cabeça. Então, é a dor de cabeça unilateral, ou seja, só vai dar de um lado, né? Ela tem uma característica de ser puramente orbitária, supraorbitária e temporal. Então, ela envolve essa região da têmpora, né? Fundo de olho, principalmente. Tem umas pinturas clássicas aí de Van Gogh, principalmente, uma pessoa recebendo uma faca dentro do olho, né? É o típico da cluster headaches, da dor de cabeça cluster em salva. Olha a duração. A pessoa sentindo uma dor excruciante de 15 minutos a 180 minutos durante o dia. E essas crises, ó, o paciente pode ter de 8 crises durante o dia. Muito intenso. Pode demorar semanas a meses tendo isso. E às vezes o paciente tem uma remissão de meses e anos, às vezes nunca mais ter essa dor de cabeça. O tratamento, até já adiantando uma coisa, o tratamento para esse tipo de dor de cabeça ainda é muita hipótese, não se tem muita coisa para ser feito com esse paciente, né? A gente vai estar comentando alguma coisinha lá na frente. O paciente vem acompanhado de congestão da conjuntiva, lacrimejação, congestão nasal, rinorreia, miose, pitose, edema palpebral, sudorese facial, frontal, ou seja, tem tudo, né? Tudo de ruim acontece com esse paciente. Idade de início, ó, essa é a faixa etária, de 20 a 40 anos. Então, quem já passou dos 40, está salvo. Pelo menos essa não vai ter. Pode ter outras, menos essa, pelo menos, né? Então, essa é a classificação, são as características dada pela classificação internacional para cluster. Então, isso que eu quero colocar. Quando vocês... Esse livro, pessoal, eu não comentei, vocês podem abrir de graça, tá? Só colocar lá, IHS, o CH, né, que é a International Classification, Headache Disorders, vocês podem colocar e baixar de graça o livro, o e-book, já traduzido para o português. Tem inglês também, tem várias línguas lá. É bom sempre estar dando uma consultada, para descreve com todos os detalhes cada tipo de dor de cabeça. E agora entramos na nossa, né, que é o tema aqui da nossa apresentação, que é a secundária, que é a dor de cabeça cervicogênica. Então, a cervicogênica é um subgrupo da secundária. Então, nós já vimos que a secundária tem uma doença de base, que é subjacente, que está levando a dor de cabeça, produzida por uma disfunção musculoesquelética da coluna cervical. Ou seja, a dor de cabeça cervicogênica obrigatoriamente tem que ter um componente cervical envolvido. Ela tem que começar pela cervical, com uma dor cervical, ok? O paciente relata, começa para a cervical e foi distribuindo para essa região occipito, né, parieto, temporal, ocular. Então, principalmente nessa região ocular, temporal, parietal. Então, essa é a característica principal da dor de cabeça cervicogênica. Ela tem que começar pela coluna cervical.
A classificação se baseia em um conjunto de características subjetivas e resultado de exames físicos previamente descritos. Isso aqui foi esse autor, Stad, ele foi a primeira pessoa a pesquisar sobre dor de cabeça cervicogênica. Esse artigo aqui embaixo que estou mostrando para vocês, de 1983, que é Cervicogenic Headache, uma hipótese, foi o primeiro artigo onde ele menciona essa possibilidade da dor de cabeça também ter uma origem na cervical e chamar dor de cabeça cervicogênica. Então, quem deu esse nome foi esse autor, Stad, nesse artigo Cervicogenic Headache na hipótese. Quais são as características que temos que guardar da dor de cabeça cervicogênica? Primeiro passo, ela é unilateral. Ok, pessoal? Ela não muda de lado. Ela não muda de lado. Estão lembrados? A enxaqueca, ela é unilateral também, hemicraniana, só que ela muda de lado. Ela pode vir no outro lado, direito ou esquerdo. Mas muito raro ser bilateral. A cervicogênica, ela é apenas de um lado. Ah, mas eu não posso ter disfunções dos dois lados cervical levando? É claro, com certeza. Mas pode ter certeza, pessoal. Uma vai predominar a outra. Uma vai predominar a outra. E a gente vai ver daqui a pouco na avaliação essa predominância de acordo com as características da cervical do paciente. Deixei em vermelho de propósito. Sinais e sintomas com envolvimento do pescoço. Não esqueçam disso. Episódio de dor de cabeça de duração variada ou dor contínua. Então, a característica da cefaleia cervicogênica, da dor de cabeça cervicogênica, ela é contínua, ela não pulsa. A enxaqueca, ela pulsa. Dor moderada, não é excruciante, normalmente de natureza não latejante. A dor inicia no pescoço, espalha para as áreas óculo-frontal temporal, que eu já mencionei. Observe aqui, pessoal, parecida com qual dor de cabeça que vimos agora há pouco? Parecida com a cluster, né? Só que tem essa característica, ela não é excruciante. E começa pelo pescoço. Outro, como que eles descobriram, qual é a pesquisa científica que descobriram que realmente a cervical tem envolvimento? Foi feito um bloqueio anestésico em níveis cervicais, que veremos daqui a pouco, que mudou o comportamento sintomático da dor de cabeça. Pronto. Então, o bloqueio anestésico, ele deixou, né, que impulsos neurais fossem enviados, que a gente vai ver aonde que vai ser isso, essa neurofisiologia, que levasse essa dor de cabeça nessa área óculo-fronto-temporal. Vários eventos relacionados. Então, observe também, interessante, ó. O paciente pode ter sinais e sintomas autônomos. Pode ter náuseas, vômito, edema, ipsilateral, flushing na área periocular, tonteira, fotofobia, fonofobia, visão borrada no olho ipsilateral. Pergunto para vocês, isso aqui não é parecido com sintomas de uma enxaqueca? Muito parecido com a enxaqueca, né? Então, nós não podemos confundir o paciente chegar para nós, estou com dor de cabeça aqui, enxaqueca, estou tendo náusea, eu tenho fotofobia, eu não posso ouvir um barulho muito alto, que a dor de cabeça aumenta bastante. Opa, vamos ver com calma. O que está acontecendo com esse paciente? Será que realmente é enxaqueca ou pode ser uma cervicogênica? A explicação para isso está justamente aqui. Então, existe uma ligação das informações que partem dos ramos superiores neurais, principalmente occipital C1, C2, C3, eles convergem, entram na coluna ali, eles partem justamente para o gânglio trigêmeo cervical. No gânglio trigêmeo cervical, por isso que tem esse padrão de dor, esse é um padrão trigeminal. Então, aqui é o padrão trigeminal oftálmico, esse é um padrão trigeminal maxilar, e esse é um padrão trigeminal mandibular. Ah, mas por que nós temos apenas nessa região ocular, frontal, que envolva a parte oftálmica? Porque esses nervos que partem de C1, C2, C3, eles fazem conexão lá no gânglio trigêmeo cervical apenas com o nervo oftálmico, que é um ramo do trigêmeo. Apenas por causa disso. Então,
Quando a gente olha para essa imagem aqui à direita, os nervos entrando da coluna, entrando no gânglio cervical, observe que, por outro lado, também, existem todas as informações que convergem para essa região, inclusive de pele. Então, essa região da pele, do nervo oftalmico, que está justamente no mesmo ponto com as informações que estão sendo recebidas da cervical, nós temos aí um padrão de dor o quê? Referida. Um padrão de dor referida. A causa está na cervical, mas o sintoma, ele refere para essa região ocular temporofrontal, que é justamente a inervação do nervo oftalmico, que é um ramo do nervo trigeminal. Ok? Então, essa é a fisiologia, e os estudos mostraram justamente isso aqui. Esse bloqueio nessa região, esse sintoma desaparece, mostrando que realmente a causa está na região cervical. Tranquilo? Qualquer pergunta depois, só deixar escrito para a gente responder sobre isso. Aí entra a questão, por que utilizar terapia manual ou a fisioterapia nas cefaleias? A que ponto, né, nós podemos ajudar esses pacientes? É muito bem simples isso, é muito simples. Porque existe uma sobreposição de padrões entre cefaleia cervical, tensional, tá errado aqui, tá, pessoal? Tensional, e enxaqueca sem aura. Deixa eu até corrigir aqui, porque acho que eu consigo corrigir. Tensional, beleza. Então, existe uma sobreposição. E um outro ponto importante é isso que o Stade, em 83, já falava. Erro no diagnóstico é muito frequente. Que frequência que é essa com os últimos estudos? Em torno de 78% dos diagnósticos de enxaqueca que são dados em clínicas médicas são diagnósticos errados. Diagnósticos errados. Significando o quê? É aquele paciente que passa uma vida toda tomando um remédio sem necessidade. Tanto que eles mudam de medicamentos cada vez mais potentes, né? Eles aumentam a dosagem do medicamento, justamente por quê? Porque não está tratando a causa é outra. Então, o nosso papel é bem simples, é saber esses pontos importantes que eu passei para vocês. É claro, tem mais coisas, mas já são pontos suficientes para nós começarmos a discernir o que é um tipo de dor de cabeça, outro tipo de dor de cabeça. A gente já não vai errar feio, né, nesse caso, e saber que realmente os diagnósticos, quando vem pelo médico, se não for um médico especialista, neurologista, vocês podem já pensar que está errado o diagnóstico. A chance de errar é muito grande, pessoal. Principalmente se vem de clínicos, de ortopedistas, etc. Ok? Bom, alguns estudos mostram realmente a questão da relação da dor de cabeça, né, e a cervicogênica e a dor na cervical. Então, o estudo mostra aqui uma prevalência de 75% dos pacientes apresentam dor no pescoço durante as migraines. Aí que está o ponto importante nosso de trabalho. Mas, Adalberto, eu vou tratar apenas aquele paciente com dor de cabeça cervicogênica? Não, pessoal. Claro que não. Nós podemos ajudar a grande maioria dos nossos pacientes. Daqui a pouco, excluindo as bandeiras vermelhas, nós podemos ajudar a grande maioria. A cluster ainda está em estudo. Mas enxaquecas tensionais e outros tipos nós podemos ajudar com o nosso trabalho, mesmo não sendo cervicogênico. Por quê? Porque é visto nos estudos, esse é um estudo de relação entre dor no pescoço e enxaqueca, existe uma prevalência de 75% de pessoas que têm a dor de cabeça e enxaqueca com dor no pescoço também. Então, o paciente tem referência. O que ele sente? 69% tem rigidez, né? Tem aquele aperto, 17% rigidez, 5% essa dor, ela fica vibrando, e esse outro 5% são outras situações, são outros sintomas que surgem para o paciente. Sendo que 82% foi dado um diagnóstico prévio
de dor de cabeça tensional para esse grupo aqui, ó. É o clássico, né? Ah, eu sinto a pressão aqui no pescoço, dos dois lados. Então, às vezes, o diagnóstico, 82% é dado com tensionais. E observe esse quadrinho aqui à direita, mostrando aquelas fases, né, da enxaqueca. Então, 61% desse paciente, ele apresenta dor no pescoço na fase prodrômica. Aumenta para 92% e depois ele cai para 41% na fase pós-drômica, após ter passado, que dá aquele cansaço exaustivo, letargia no paciente. Então, é um estudo muito interessante que mostra realmente que nós podemos atuar também no paciente com enxaqueca. Se nós conseguimos fazer com que o paciente diminua, ou seja, esparce as recidivas, né? Então, o paciente todo mês tem dor de cabeça. Se a gente conseguir colocar o paciente uma vez em cada semestre, uma vez por ano, opa, nosso tratamento está dando certo. O paciente conseguir diminuir a dosagem do medicamento, diminuir o tipo de medicamento. Poxa, o nosso tratamento está ajudando. Só assim saberemos. Então, essa é a vantagem da terapia manual. Bom, eu vou estar falando para vocês 2 modelos que eu comentei inicialmente que a gente vai ver aqui de tratamento. São os 2 modelos básicos, mas, repito, vocês podem utilizar qualquer modelo, tá, pessoal? Qualquer modelo de avaliação e qualquer modelo de tratamento também. Agora, tem que saber aonde vai tratar, o ponto correto, é claro, né? Então, nós temos o conceito Maitland e o conceito Mulligan. São 2 pessoas, né, que eu não tive a oportunidade de conhecer o Maitland, mas conheço o Brian, como sou professor do conceito Mulligan, e desses expoentes da terapia manual, Kaltenborn, Siricas, Mackenzie, né, e o próprio Maitland, todos falecidos, e o Brian, semana passada, fez acho que 88 anos de idade. Cabeça, né? Uma pessoa de 88 anos está muito boa, o corpo excelente também. Então, vamos ver as características que cada um desses modelos, né, de terapia manual, o que a gente pode aproveitar dentro desse contexto para nós avaliarmos e tratarmos a dor de cabeça cervicogênica. Eu uso o sistema Maitland, o conceito Maitland para avaliação, que é um dos conceitos, né, mais assim, utilizados dentro da terapia manual. Isso já começando lá na Austrália, né, que é o berço do conceito Maitland. Então, é um sistema, comparando sempre um com o outro. Os 2 utilizam exame subjetivo e exame objetivo. Aqui o Mulligan, ele fala em resposta sintomática, mas de qualquer forma, é feito um exame subjetivo anteriormente para termos um diagnóstico, um diagnóstico chamado sinal comparável, e para termos depois uma resposta sintomática. De qualquer forma, aqui, o exame subjetivo é a peça principal de qualquer avaliação. É aqui que a gente vai fazer todas as perguntas dessas características da classificação que eu acabei de passar para vocês. Então, isso temos que ter na cabeça. Ou então, deixe anotado numa ficha de avaliação especial só para cefaleia cervicogênica. O diagnóstico é chamado de sinal comparável. O que é sinal comparável? A gente vai ver daqui a pouco. Pode ser um movimento, por exemplo. O paciente faz uma rotação para a direita, está travada, está bloqueada. Ou faz uma intenção, está bloqueado. É isso que vamos ver, porque vimos agora há pouco que a cervical, para a cefaleia cervicogênica, tem que estar envolvida. Então, a gente vai observar restrições de movimento por dor ou bloqueios. O Mulligan também utiliza a mesma coisa, o sinal comparável do Maitland. O Maitland utiliza técnicas de mobilizações e manipulação, o TRUST, o grau 5. As mobilizações falaremos daqui a pouco. Já o Mulligan utiliza mobilizações também, somente. O tipo de mobilização do Maitland, elas são oscilatórias, a grande maioria acessória, uma pequena porcentagem fisiológica. A gente, quando passa o curso do Maitland, né, 98% das técnicas que eu ensino são mobilizações acessórias oscilatórias. Veremos 2 vídeos para vocês terem uma ideia como funciona. O Mulligan, ele trabalha com sustentado. O que é sustentado? O sustentado ele pegou do Kaltenborn, sistema nórdico, né, de terapia manual, onde
nós apenas fazemos um pequeno movimento, né, atrocinemático, mantemos, sustentamos e pedimos a participação do paciente, que falarei daqui a pouco, que é importantíssimo, que é o grande diferencial do conceito Mulligan com relação aos demais conceitos. Mas vamos guardar por enquanto que é sustentada, nós não oscilamos. E em 2 casos apenas que é utilizado a oscilatória. Eu vou mostrar para vocês também um vídeo mostrando a oscilatória, que é o NEX. Os graus de mobilizações, o Maitland classifica em 5 graus de mobilizações, sendo que o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 são oscilações, e o grau 5 é o thrust, é uma manobra em alta velocidade e curta distância. Sendo que o grau 1 e o grau 2 são graus utilizados para situações mais críticas, né, muito sensíveis, onde o paciente relata muita dor, né, seria o paciente estar no estágio agudo ou subagudo. O grau 3, grau 4 e 5 é utilizado, aplicado naqueles pacientes crônicos. Aqui também muda a oscilação. O grau 1, grau 2, nós fazemos uma oscilação menor a cada minuto, fazemos 30 oscilações de minuto, e o grau 3, grau 4, 60 mobilizações, ou 60 oscilações de minuto, ou seja, a cada segundo, uma oscilação. E grau 1, grau 2, a cada 2 segundos, uma oscilação. No Mulligan, não há oscilação. Por que não há oscilação? Porque é o sustentado. Esse é o diferencial. O tratamento para o Maitland, ele é puramente passivo, pessoal. Então, nós posicionamos o paciente numa maca, cadeia cinete aberta, nós fazemos mobilizações, pois são técnicas passivas, e depois nós reavaliamos o paciente, o movimento dele, e já vamos monitorando a dor de cabeça dele. Já o Mulligan é o grande diferencial dos demais, né, dos demais conceitos. Ele é feito com o paciente realizando o movimento. Então, aqui, para nós tratarmos de uma dor de cabeça com o paciente, nós temos 2 situações. Então, esse item é bom dar uma parada aqui e falar para vocês com calma. Avaliamos o paciente está com dor de cabeça. Se o paciente estiver com dor de cabeça, não importa, eu vou ter que entrar com uma técnica que é parecida com o Maitland. Nós vamos mobilizar, vamos oscilar, ou vamos sustentar e aguardar que a dor de cabeça vá desaparecendo. Agora, se o paciente vem para nós sem dor de cabeça, ele não tem dor de cabeça, nós podemos entrar com as técnicas de movimento ativo. Então, por exemplo, na avaliação lá vocês viram que a rotação para a direita está restrita. Então, nós vamos trabalhar restabelecendo esse movimento para a direita. Então, nós vamos entrar com uma sustentação, nós vamos sustentar, e vocês vão ver depois a técnica, e vamos pedir que ele faça o movimento, sem dor e sem sentir a restrição. Então, esse é o grande diferencial. Então, as cadeias, uma é aberta, o Mulligan sempre de preferência busca cadeia cinética fechada, para as técnicas dele. A reavaliação é diferente, né? Conforme eu falei, nós aplicamos a técnica para o Maitland e reavaliamos em seguida. Já o Mulligan não, o Mulligan já é simultâneo. Então, conforme estou aplicando a técnica, eu já estou vendo o resultado, se está melhorando, se está piorando, ou ficando na mesma a dor de cabeça. E a dor é um ponto importante. Durante o tratamento do conceito Mulligan, o paciente não pode sentir dor. Esse é um ponto importante. No caso, ele estando com a cefaleia, eu vou buscar uma melhor posição que obrigatoriamente eu tenho que aliviar a dor desse paciente com a técnica. Se eu tiver um ponto correto, certamente a gente vai ajudar esse paciente. Já no Maitland, todas as técnicas é sem dor, com uma exceção. O grau 4, ele pode sentir um pouquinho de dor. Só que essa dor tem uma condição, pessoal. Já vimos que o grau 4 aqui, ó, o 3, o 4, 5, é situação crônica. Então, nesse caso, esse pouquinho de dor do paciente, obrigatoriamente, tem que diminuir nos próximos 20 segundos de mobilização, ok? Então, é uma condição. Se o paciente não melhorar, o sintoma não zerar nos próximos 20 segundos, eu aborto a técnica e reavalio esse paciente. Então, esse quadro nos dá uma ideia, né, geral, naturalmente,
comparando os dois sistemas, que eu, particularmente, e muitos colegas utilizam bastante no dia a dia com os pacientes de uma forma geral. E aplicado também que é a cervicogênica, é claro, o ser humano é o mesmo. Os sintomas são diferentes em lugares diferentes, né? Então, essa comparação desses dois quadrinhos nos dá uma ideia de como funciona, né, esses dois sistemas, esses dois modelos. Então, para avaliação, agora, nós temos que, antes de entrar na avaliação propriamente dita, nós temos que falar num assunto importante que a gente encontra muito nos pacientes com cefaleias, principalmente esses pacientes crônicos, que é a sensibilização central, né? Então, que tipo de dor esse paciente tem? É uma dor nociceptiva? É uma dor neurogênica? Né? Ele tem uma sensibilização periférica? Ele tem uma sensibilização central? Então, esses dados, né, da ciência básica, da neurologia básica, temos que estar sabendo, porque para cada situação dessa, tem áreas importantes envolvidas e certamente o tratamento vai ser diferente. Então, a sensibilização central, ela é definida com o aumento da responsividade dos neurônios centrais, a entrada de informações dos receptores unimodais ou polimodais. Então, quando nós recebemos as nossas informações através de receptores, estamos falando da cervical. Imagina aqueles mecanos receptores localizados na cápsula articular ali, por exemplo, C1, C2, que é um ponto, né, que é importante para a cefaleia cervicogênica, ou C2, C3. Sabemos que as cápsulas articulares são ricamente inervadas, são 4 tipos de mecanos receptores, tipo 1, tipo 2, cápsula articular externa e interna, tipo 3, ligamento, e tipo 4, os nossos receptores. Então, vamos supor que estão recebendo essas informações. Essa informação, ela é traduzida, ocorre uma transdução. Essa transdução, ela passa a ser transcodificada. Então, uma informação captada pelo receptor de uma agressão, que pode ser um estímulo elétrico, que pode ser uma informação térmica, pode ser algo químico. Essa informação que é captada pelos receptores, que essa é a função dos receptores do nosso corpo, ela tem que ser decodificada em estímulo elétrico, que vai ser conduzido pelo neurônio periférico, pelas vias aferentes. Essa informação ela é transmitida, então existe a condição de transmissão, até no caso aqui vai para onde? Nós já vimos agora há pouco, vai para o gânglio trigêmeo cervical, ok? E essa informação depois, ela é percebida, ela tem a percepção. São os 4 estágios para nós percebermos algum tipo de dor, né? E ao longo desses 4 estágios, existe a modulação desses sinais. O que é a modulação dos sinais? A cada momento, nós podemos interferir. Esses sinais eles podem ser aumentados, agravados, esses sinais podem ser diminuídos e podem ser abolidos, de acordo com o procedimento que nós façamos. Eles são agravados, geralmente, quando não fazemos nada, ou por outras situações que o paciente faça o sinal agravado. Então, ele é modulado. Mas, para ser percebido, ele tem que passar por todos esses estágios. Desde os receptores, né, ali, e tem que ocorrer a transdução, a decodificação, a transmissão e a percepção. Então, esses neuroreceptores unimodais estão lá conectados a esses receptores. A sensibilização central, ela engloba o processamento sensorial alterado do cérebro. Ocorre o mau funcionamento desses mecanismos antinociceptivos descendentes. Existe um aumento das atividades das vias facilitadoras de dor. Existe uma somação temporal de neurônios de segunda ordem, que eles chamam de WINDAP. Essa questão da somação, elas ocorrem por quê? Porque já vem tendo crises há muito tempo, agressões há muito tempo. Chega um momento que essas informações estão saturadas. Nós costumamos dizer que o cérebro, nesse momento, pessoal, ele está hiperativo, com uma hiperatividade, né? Imagina a região aqui tem uma ação trigeminal, né? Então, existem muitas... O componente trigeminal na cefaleia, de uma forma geral, está se vendo hoje tudo, muito importante. Então, a própria meninge, né?
A própria meninge, que é a dura mater intracraniana ali, que são as foices, né, cerebrais e cerebelares, elas produzem vários tipos de dores também que são projetadas para o crânio encefálico. Então, essa questão da sensibilização central já é algo mais potente e a gente vê muito disso nos pacientes crônicos, E aqui está um esqueminha onde é mostrado, né, os diagnósticos médicos associados com esse aumento da sensibilização, ou seja, com a sensibilização central. Então, vocês veem, tem vários tipos de pacientes aqui, ó. Essa coluna da direita, que mostra a sensibilização central que está presente em subgrupos, e aqui a sensibilização central é uma característica também de alguns tipos de patologias. Então, nós temos aqui na dor de cabeça, no chicote, o splash crônico. Nós temos aqui embaixo, na fibromialgia, quantos pacientes de fibromialgia nós tratamos, que vem para nós, né? Na síndrome de fadiga crônica e na síndrome do intestino irritável. Então, todos esses vêm também acompanhado dessa sensibilização central. E as características dessa sensibilização central, o que esse paciente apresenta para nós? Que isso é importante para a nossa clínica. Então, ele pode vir com alta hipersensibilidade à luz. O que é isso? Já vimos, né? Fotofobia. Hipersensibilidade ao toque. Tocou nele, está muito sensível na pele. Hipersensibilidade ao ruído, que é a fonofobia. Ele tem uma aversão também a cheiros, a odores, já vimos, né? A rinofobia. E outras situações aqui, clássicas, né? E pode acompanhar por fadiga, distúrbios do sono. Tudo isso nós já vimos agora há pouco. Então, quando chega a esse ponto, é um paciente que está com uma alteração enorme dentro já do cérebro. E com certeza a resposta ao tratamento não vai ser tão rápida como a gente preconiza assim. Demanda um certo tempo. Então, tem que entrar com técnicas, né, para dessensibilizar centralmente, medicamentos específicos para isso e a nossa fisioterapia clássica. A nossa fisioterapia proposta. E como qualquer área, nós temos que observar aqui as bandeiras vermelhas. As bandeiras vermelhas para o nosso paciente. Será que realmente todo paciente que vem para nós com dor de cabeça, não estamos falando de cefaleia cervicogênica, de dor de cabeça, a causa realmente ali, que já vimos agora há pouco, é um tipo de enxaqueca, é uma tensional, é uma cluster, né? Ou é uma cervicogênica? Pode ser uma situação clínica que o paciente não pode ser tratado, nem por nós, nem por médico com medicamento. Talvez uma necessidade de uma cirurgia imediata. Então, tem aqui as características, né, das bandeiras vermelhas para nós darmos um diagnóstico diferencial para esse paciente. Esse aqui é aquele paciente que chama Thundercap Headache. É aquele paciente que nunca teve um episódio de dor de cabeça, ou já teve uma dor de cabeça, vamos dizer assim, tá? Vamos colocar assim, teve uma dor de cabeça clássica, mas essa dor de cabeça é bem diferente do que ele já tenha tido na vida. É aquela dor de cabeça que veio ao Thunder, é trovoada. É aquela dor de cabeça que veio para arrebentar a cabeça do paciente. E é um início rápido, não avisa, não tem aqueles sinais, sintomas que vimos agora há pouco da aura, né? Da fase prodrômica, ok? Isso pode ser o quê, pessoal? Uma hemorragia subarachnoideana. Né? Outras situações clássicas aqui, numa nova dor de cabeça dentro dos 3 meses que teve um trauma. Então, um ponto importante, excluir trauma de cabeça, arma batida, foi um acidente de carro. Às vezes o paciente faz lá, né, um acidente de carro, bate a cabeça, naquele momento ele faz um raio-x, não apresenta nada, faz uma ressonância, tudo normal, não sente nenhuma dor de cabeça, aí vai apresentar depois de 3 meses. Pô, quem que vai pensar que essa batida pode ter levado essa dor de cabeça depois de 3 meses? Né? Então, fique atento à história clínica. Ele pode ter tido um pequeno hematoma subdural, que ficou acumulado,
por algum motivo foi aumentando, ele pode ter tido algum distúrbio sanguíneo, né? Um sangue mais rarefeito, né? Aí uma pequena hemorragia foi aumentando esse hematoma e apresentou aquela dor de cabeça depois de 3 meses. Então, a história clínica preguiça, excluindo trauma, é importantíssimo, importantíssimo. Um outro, só para a gente terminar essa parte, depois, isso aí tem em qualquer livro, tem referência aqui, pessoal. Quem entrar lá no site, do nosso site do Telegram, da Headache Fisioterapia, um desses artigos já está publicado lá, vocês vão baixar de graça todos esses artigos, ok? Então, esse aqui que é importante, ó, uma nova dor de cabeça em paciente com idade superior a 50 anos. Estão lembrados que eu brinquei agora há pouco? Pô, da cluster, ó, quem está na faixa de 20 a 40 anos, quem estiver acima disso ou abaixo, não tem que se preocupar. Quem estiver acima, é claro, né, que já passou de 40 anos. Quem está abaixo ainda vai passar pelo 20, 40 anos. Mas esses pacientes acima de 40, no caso 50 anos, pode ter uma dor de cabeça que nunca teve na vida, e isso é muito crítico, tem que buscar um médico rapidamente, fazer exames, que pode ser uma arterite temporal ou um tumor intracraniano, tá bem? Então, esse é um ponto importante. Não sei do paciente, não conheço o paciente, não vi no exames, a dor de cabeça surgiu do nada, não tem história clínica antecedente dor de cabeça, não se metam a tratar. O paciente pode morrer horas depois, ou pode já estar morrendo. Então, esse aqui é o básico, né? É o básico das red flags, das bandeiras vermelhas. Então, as bandeiras vermelhas estão aí para excluirmos qualquer possibilidade maior médico do nosso paciente. A nossa avaliação, eu comparo aqui os dois sistemas, né? Tem um sistema aqui, que é o sistema médico de avaliação, que também tem um exame subjetivo, tem um exame objetivo, só que o diagnóstico médico, pessoal, ele não reconhece que a cervical pode causar uma dor de cabeça. Esse é o grande problema. E o tratamento médico aqui, ó, vai ser um ponto de interrogação. O que ele vai dizer sobre isso? Como ele vai tratar? Já o nosso lado aqui, teremos um exame subjetivo, teremos um exame objetivo, o nosso diagnóstico, se for o caso, de acordo com a nossa avaliação, será uma dor de cabeça cuja origem é cervical, e nós temos, sim, com estudo científico, que nós podemos ajudar o tratamento para essas dores de cabeça de origem cervical. Como funciona a nossa avaliação subjetiva? A avaliação subjetiva é o principal ponto, né, de qualquer avaliação que já mencionei. É aquele paciente, nós vamos conhecer o paciente, é o perfil do nosso paciente. Então, primeiro ponto, quais seriam as causas prováveis de dor ou de movimento restrito nessa região da cervical? Tem várias causas. Isso nós temos que excluir praticamente todas. Aqui não deixa de ser também alguma condição de bandeira vermelha. O trauma é uma bandeira vermelha, já vimos isso, né? Condições inflamatórias, por qualquer motivo o paciente está tendo uma inflamação. O paciente pode ter uma neoplasia, tem que ser investigado através de uma imagem, uma ressonância, uma tomografia. Ele pode estar com alguma infecção, a meningite, né? Meningite, nós sabemos que meningite pode ser viral ou bacteriana, então está nessas duas situações, né? Pode ter uma dor de cabeça que não tem uma causa específica, esteja incluída naquele item, naquele subgrupo 14º, que são outros tipos, não tem nem nome ainda, que pode acontecer. Que está aqui nessa dor de cabeça não classificáveis, e pode ter síndrome de atividade repetida ou posturais. Ele fala que quando faz uma atividade que mantém a postura por muito tempo, leva a dor de cabeça. Ou quando faz um movimento muito repetido, leva a dor de cabeça. Opa, isso aqui está chegando no nosso lado, né? Nessa parte mecânica. Ou seja, tem várias situações que o paciente pode ter a dor de cabeça. Bom, um ponto importante aqui é eu poder
plotar, mapear essa dor de cabeça do paciente e fazer conexões. Então, o primeiro passo aqui, através de um mapa corporal, nós vamos plotar a dor de cabeça. Ah, eu sinto dor de cabeça aonde? Aqui, mostra para mim. Eu vou plotar, ó, vou tracejar toda essa dor de cabeça. Ah, a senhora tem dor de cabeça, tem dores em outras áreas? Ah, eu tenho uma dor também, que tem aqui na cervical e corre para o ombro e vai para a mão. Pessoal, essa aqui é uma característica clínica importante para os pacientes que têm cefaleia cervicogênica. Muitos pacientes que têm cefaleia cervicogênica também podem se acompanhar com dor no ombro, por exemplo, ou a dor aqui no cotovelo, ou dor na mão, ou uma dor que corre realmente, uma dor irradiada. Já mostrando que a cervical ela está interferindo, está levando a essa dor de cabeça cervicogênica. Vamos observar a qualidade, a intensidade e a profundidade de dor. Estão lembrados? Qual é a característica, né, da dor de cabeça cervicogênica? Da dor de cabeça enxaqueca? Uma é pulsante, uma pulsa, outra é constante. Uma, ela piora com a atividade física, a outra não. Então, é isso que a gente tem que guardar. Quando estiver já plotando aqui, eu vou anotar aqui do lado. Ela tem uma sensação anormal, sintomas constantes e intermitentes. E essas relações dos sintomas que eu acabei de mencionar aqui, que geralmente a dor de cabeça cervicogênica, ela tem uma relação com a cervical, isso é certo, é claro, e também pode ter com o ombro, que chega até a mão do paciente. Ainda no exame subjetivo, a história clínica, nós vamos perguntar para o paciente quanto tempo ele tem essa dor de cabeça, nós já vimos lá, né, essa parte temporal, se ela já procurou o médico, isso é importantíssimo, né? Se não procurou o médico, é importante que procure. Agora aqui um ponto importante, o médico aqui geralmente é um neurologista especializado em cefaleia, isso é importante, não é qualquer neurologista que trata paciente com cefaleia. Se já fez fisioterapia, que tipo de fisioterapia já foi feita, se houve alguma melhora, alguma evolução. A história familiar, geralmente isso é visto, a enxaqueca tem um padrão hereditário. Então, a mãe tem ou teve, a avó ou pai, né? Nós já vimos que a estatística é 3:1, né? 3 mulheres para um homem. Então, é perguntar se a mãe, se a avó, às vezes pula uma geração. Então, tem lá, a bisavó teve, a avó não teve, agora teve a mãe, e você está tendo, que é a filha. Não pulou, então você teve. Então, tem uma característica hereditária também. E hábitos. Hábitos são muito importantes. Por que hábitos importantes? Sono. Já vimos que o sono é um fator que pode agravar, são fatores agravantes que veremos daqui a pouco. Uma noite mal dormida, a pessoa depois começa a ter dor de cabeça. Aquela fase que o paciente está estudando, sabe que dorme muito pouco, isso pode agravar. A gente começa a pensar, ele tem uma preponderância de uma atividade autônoma que é simpática, com relação à parasimpática. À noite, pessoal, nós temos que estar descansando, recuperando as energias, né? Onde o parasimpático tem atuante, mas nós não, nós estamos insistindo, indo contra a natureza. Então, alguns hábitos como dormir, hábitos alimentares, nós sabemos que alguns alimentos deflagram, né, engatilham a dor de cabeça, não é a causa, eles disparam a dor de cabeça. Então, às vezes, o comer um ovo, o comer um chocolate, tomar muito café, né, a cafeína, não somente café, como alguns tipos de chás, tem mais cafeína que o café, né? Às vezes foi aquele barulho, às vezes foi aquele perfume que estava no elevador, já começou a dar dor de cabeça, ou seja, já engatilhou. Algumas mulheres, problemas hormonais, né? No período, né, pré-menstrual, ali já começa a ter dor de cabeça, é a dor de cabeça menstrual, e aí vai, pessoal. Então, tem vários, né, vários deflagradores da dor de cabeça. Isso a gente pode incluir aqui nos hábitos. Comportamento dos sintomas. Que fatores agravam dor de cabeça? Ah, doutor, quando eu fico muito tempo vendo na televisão, ele piora. Opa! E se você não vê televisão, o que acontece? Ah, não, praticamente não tem. Pô, já tem já o quê? Um tipo de dor de cabeça pode ser oftálmica ali. A visão pode estar levando
pode estar levando àquela dor de cabeça. Para esse paciente, talvez seja o uso de um óculos, por exemplo, não sei, tem que ser feito lá um trabalho com o oftalmologista. Ah, doutor, toda vez que eu fico resfriado, né, meu nariz entope, me dá uma dor de cabeça. Então, uma sinusite, por exemplo, também pode ser, né? Que fatores facilitam? Ah, quando eu durmo mais, isso me ajuda bastante. Ou então, quando eu fico numa posição tal, não fico numa posição de forçar o meu pescoço, isso me ajuda bastante. Ou seja, o paciente vai falando o que piora, o que melhora, os fatores agravantes, os fatores facilitadores daquela dor de cabeça. Como acontece a tua dor de cabeça no período de 24 horas, né? Ah, eu geralmente amanheço sem dor, muita pouca dor. Ao longo do dia, minha dor de cabeça piora. Ah, em que momento do dia a dor de cabeça piora? O que você está fazendo nesse dia? Você está trabalhando? Você está fazendo alguma atividade física? Opa, tranquilo aí, Vinícius? Tudo tranquilo, pessoal? Tudo tranquilo. Ah, beleza. Então, tem paciente que fala, eu só sinto dor no final da tarde. Opa, só no final da tarde? O que está fazendo? O que aconteceu? Você está trabalhando o dia todo ou só começou a trabalhar na parte da tarde? Ou tem um turno que é noturno? Tem que excluir tudo isso. Ah, não, eu venho trabalhando o dia todo, mas no final da tarde eu sinto a dor de cabeça. O que você está fazendo? Então a gente começa, pessoal, a verificar que às vezes o padrão de dor, né, a forma que ocorre, ela foge da enxaqueca clássica, é um outro tipo de padrão de dor. Nós estamos entrando já para ser um padrão realmente cervicogênico. Aqueles pacientes que acordam já com muita dor de cabeça, nós temos que ver postura e dormir. Ah, como que é o travesseiro? Você dorme como? Uma coisa certa, pacientes que têm uma postura de dormir em decúbito ventral, onde tem uma rotação praticamente constante, né, da cervical, pode ser um fator ali que esteja agravando nesse paciente, o fato de estar sempre em rotação, né? Ah, mas todo paciente que dorme em decúbito ventral também não teria que ter dor de cabeça? Não. Aí que está. A gente tem que ver outros dados, outras informações para chegarmos a essa conclusão. Apenas um sinal, um dado, não é uma informação que a gente chega à conclusão de nada. Então, são várias informações para nós chegarmos a uma conclusão. Perguntas especiais, aí vamos excluir, né? As questões não mecânicas, são questões sistêmicas. Aqui vocês podem perguntar para esse paciente, por exemplo, problemas hormonais, um paciente feminino, se quando realmente começa a ficar menstruada, se começa a sentir dor de cabeça, né? Ou seja, se tem algum distúrbio no aparelho reprodutor feminino, quais é a menstruação, a quantidade de sangue, quanto tempo fica menstruada e assim por dentro. Se faz uso de algum medicamento, de um anticoncepcional, tudo isso pode também estar levando. Problemas digestivos, nós sabemos, né? A digestão, o que cai no estômago do paciente leva também a dores de cabeça, o que foi ingerido. Então, o paciente pode ter um distúrbio intestinal, né, ou estomacal, levando a dor de cabeça. Então, a gente começa a excluir sistemas, né, principalmente esse visceral, sistema digestivo, onde envolve estômago, envolva fígado e principalmente vesícula biliar. São esses órgãos e vísceras que possam estar mais atuando numa questão de dores de cabeça no paciente. E os exames complementares são os clássicos, né, pessoal? É um raio-x, principalmente quando teve um trauma, para ver não ter uma fratura, alguma luxaçãozinha ali, né? E principalmente tomografia para excluir, ou ressonância magnética para excluir qualquer problema maior, né? Ou um tumor, ou um aneurisma, que a gente também acontece muito. Geralmente, aneurisma, quando já chega no estágio de dor, já dá ali um AVC hemorrágico e fatalmente o paciente já falece, geralmente, né? E quando não falece, fica ali na cama, totalmente ali vegetando. Mas os exames complementares seriam para isso. E exame de sangue também colocamos nos exames complementares, que é importante estar observando também exames de células brancas, células vermelhas,
Alguns tipos de vitaminas são importantes, deficiência de vitamina C, vitamina D, vitamina B12, tá? Ácido fólico, que é importante, são minerais e são vitaminas importantíssimas que trabalham, né, são coadjuvantes para auxiliar nesse processo de complementos, né, de complementos nutricionais. O exame objetivo, terminamos o exame subjetivo, entramos no exame objetivo. Observação, que é o primeiro item, como é a marcha desse paciente, se ele paciente anda, né, olhando para o chão, ou seja, se a postura da cabeça mudou, você já tem isso há algum tempo. É claro, estamos perguntando para o paciente. Na inspeção, vamos verificar tensões, principalmente do equão, do trapézio. Se a cabeça do paciente já está mais rodada para o certo lado, com muita tensão de um equão, já mostrando já uma proteção, né, desse sistema todo. Pode ser um ponto gatilho? Claro que pode, com certeza, né? Mas a gente vai ver ponto gatilho num segundo momento. Né? No segundo momento, podemos ver a questão dos pontos gatilho referindo dor até para cefaleia cercogênica. Então, na inspeção, vamos ter o cuidado de observar isso. Faço também uma inspeção no globo ocular do paciente, que é importante, como está, né? Toda a esclera do paciente, a pupila, se a pupila está dilatando com o reflexo, né, ocular ali, com a luz que incide se fecha rapidamente ou não, que é um blink test. Então, para ver reações autônomas já do paciente até alguma alteração. Alguns testes especiais que nós fazemos, o teste da artéria vertebral, o teste do ligamento cruciforme, que já vou mostrar a figura para vocês, teste do ligamento alar e teste de rotação C1, C2. O pessoal tem vários testes, tá? Eu estou colocando, falei para vocês, os mais importantes aqui. O teste da artéria vertebral, que é o teste de Klein, está aqui, o teste de Klein, é um teste muito contestado na literatura. Muitos autores falam que não tem nenhuma validade, que a validade é pouca. Alguns autores mencionam que fazer o teste já leva uma compressão da artéria. A melhor avaliação, realmente, vamos trabalhar com a clínica do paciente, né? E um Doppler, por exemplo, para ver o fluxo desse sangue nessa região. Então, já envolve toda ali a artéria vertebral e também já faz também o exame, né, das carótidas interna e externa, que é importantíssima. Para a artéria vertebral, não esquecer dos 5Ds clássicos para qualquer alteração clínica que envolva a artéria vertebral. Então, se o paciente apresenta qualquer um desses 5Ds clássicos, ele merece uma investigação maior. Quais são os 5Ds? Então, vamos falar o inglês mesmo, porque não poderia falar em português com uma tradução dos 5Ds. Então, seria o dizziness, que é a tonteira, diplopia, que é visão dupla, disfagia, que é alteração na deglutição. O paciente, às vezes, engasga com simples deglutir de uma saliva. Disartria, que seria alteração de palavras. E o drop ataque. O drop ataque seria que a pessoa perde força nas duas pernas sem uma explicação. Ele pode estar sentado ou levantado, desaba. Ele pode estar caminhando, de repente desliga duas pernas. Então, esses 5Ds, eles podem vir acompanhados de ataxia ou os 3 Ns, que é náusea, nistagmo, que é um movimento involuntário do globo ocular, e o numbness. O numbness é o que é dormência da língua, principalmente. Então, a língua ficou dormente, opa, alguma coisa errada. Ele pode ter uma hemiparestesia facial ali, uma dormência na face. Opa, pode ser um problema. Então, não esquecer dos 5Ds e desses 3 Ns, principalmente os 5Ds. O teste do ligamento cruciforme, esse é o Sharp Purser Test, onde nós estabilizamos o frontal do paciente e empurramos o processo espinhoso C2 no sentido anterior,
que vai acontecer? O processo odontoide vai tocar na medula. Aqui, se tiver alguma alteração, um rompimento desse ligamento parcial, o que vai acontecer? O paciente imediatamente tem vários sinais, sintomas clássicos que eu acabei de mencionar para vocês. Ele pode até desmaiar. Então, tome cuidado quando vocês estão fazendo esse teste aqui. E a dor de cabeça do paciente pode aumentar imensamente, ok? Então, façam devagar o Sharp Pulse Test. Então, ele checa a integridade do ligamento cruciforme, que nada mais é o quê? Essa região, a região da cervical alta, onde estabiliza C1, C2, evita que o processo odontóide ele toque na medula, que passa ali posteriormente a ele. Um outro teste que nós fazemos é o teste do ligamento alar. O ligamento alar é um teste legal, nós fazemos com esse teste aqui, ó, nós posicionamos nossos dedos lateralmente ao processo espinhoso C2, mantemos fixo, essa mão não mexe, polegar de um lado, o terceiro, o segundo dedo do outro lado, e com essa mão no ápex da cabeça fazemos uma inclinação para a direita e para a esquerda. O que vai acontecer? Quando inclinamos a cabeça do paciente para a esquerda, o processo espinhoso ele desvia para a direita. A integridade do ligamento alar é quando nós inclinamos para um lado e para o outro, com a mesma, simetricamente, nós teremos que ter o mesmo ângulo aqui de sensação. Não pode o paciente inclinar para um lado, sentir o desvio aqui em 10 graus, por exemplo, e para desviar para o outro lado, chega aqui uns 40 graus de inclinação para poder movimentar aqui atrás, para desviar aqui atrás. Opa, tem alguma alteração. De qualquer forma, pessoal, esses testes nós iremos realizar principalmente naqueles pacientes que têm uma história clínica de trauma, né? Que teve um provável rompimento parcial ou total desses ligamentos, ok? E aqui o teste que é validado, que é o teste de rotação C1, C2, que é o teste validado por Toby Hall e Robson, Queen Robson. Esse teste é realizado quando o paciente não tem a dor de cabeça ou não tem nada na cervical. Por quê? Porque essa postura de máxima flexão da cervical, com retificação, é muito dolorosa. Para fazermos no paciente que não tenha nada, já não é confortável. Imagine com o paciente com uma dor de cabeça. Então, com certeza, com o paciente com dor de cabeça mesmo, nós não vamos conseguir fazer. Mas como é feito o teste? O teste é realizado na máxima flexão, mantemos fixo o mento próximo externo e rodamos a cabeça. No paciente normal, nós vamos ter aquele giro que é proporcionado para o ligamento alar, que é em torno aí de 45 graus para cada lado, ou 50 graus para cada lado. O que é anormal, pessoal? Quando tem uma perda uma perda maior que 10 graus, já confirma o teste positivo. Ou seja, quando rodou a cabeça para um lado, foi lá 45 graus, mas o outro lado foi para 20, opa, tem alguma coisa errada. Tem que dar 45 para esse lado também. Ah, deu 30, opa, está errado. Então, aqui a média de validade para esse teste seria 32 graus, pelos estudos, né? 32 graus verificado em goniômetro digital. Ainda no exame objetivo, nós fazemos movimentos ativos livres. Aí é os clássicos, tá, pessoal, que já estão acostumando a fazer. Qual é o grau de restrição para flexão, para extensão, principalmente as rotações. Isso aqui é um dado importante. Geralmente o paciente que tem a cefaleia cervicogênica, ele tem uma restrição para o lado da cefaleia. É isso que a gente vê naquele teste que eu acabei de mencionar para vocês, esse aqui, esse teste da rotação. Geralmente o lado da cefaleia coincide com o lado da restrição, que vai coincidir com o lado que dá rotação, para a direita ou a esquerda. Mas não é um fator determinante, ok? Mas a grande maioria acontece isso. E fazemos os testes de inclinações. Fazemos movimentos combinados, ou seja, extensão da cervical alta com flexão da cervical baixa, ou flexão da cervical alta com extensão da cervical baixa. Pode ser feito também, ou seja, uma retração e uma protração da cervical. Fazemos os testes passivos, os testes neurais, vocês podem fazer o teste para verificar se tem algum componente já, né, do mediano, do ulnar, do radial. Então, aquilo que eu acabei de comentar,
O paciente pode ter no ombro ou dor irradiada até a mão, geralmente até a região do rádio ali. E esse teste aqui, ó, que é o teste flexão supino, esse é um teste muito importante para verificarmos a integridade da musculatura profunda anterior do pescoço. Deixamos o paciente nessa posição de 10 a 15 segundos, ele tem que tolerar. Se manter, levamos passivamente, se ele não sustentar, tem uma deficiência, e deficiências, né, nesse grupo muscular, já sabemos que o paciente tem uma alteração motora. Esse é um dado também importante no tratamento. Eu não estou colocando aqui para vocês, né, como uma amostra de tratamento, mas o paciente que tem deficiências, né, de contração, obrigatoriamente, ao final, tem que ser feito um trabalho de controle motor. Isso é imprescindível, é fundamental. Então, esse teste é muito importante. Depois fazemos o teste de palpação por último, né? Será que realmente a C2 está sensível? A C1 está sensível? Os músculos ali, o esternocleido, né, o equão, as fibras superiores do trapézio estão realmente tensas? Há pontos sensíveis, há tender points, há pontos gatilhos? Então, entramos na fase de palpação. Para o tratamento, aqui eu estou colocando para vocês os 3 pontos chaves, os quais nós tratamos a dor de cabeça, a cefaleia cervicogênica. Também mencionei para vocês que nós podemos também trabalhar aquele paciente que tem uma enxaqueca, caso a cervical esteja ativa. Quais são as áreas? Nós vamos trabalhar geralmente a junção occipital C1, vamos trabalhar a junção C1, C2 e a junção C2, C3. Isso aqui, para alguns atores, é o ponto-chave, né, de tratamento da cefaleia cervicogênica C2, C3. As técnicas que eu estou propondo aqui para vocês, né, essa aqui é a técnica que eu desenvolvi, que é uma técnica que eu estou fazendo para o nervo vago. Nós vamos trabalhar justamente essa região aqui, occipital C1. Essa é a técnica, pessoal, que eu faço para já fazer a primeira dessensibilização central no paciente. Ou seja, para diminuir a atividade desses pacientes. Geralmente, o paciente que está em estado de sensibilização central, ele tem uma hiperatividade do simpático. Geralmente, tem um simpático jamais ativado. Então, eu entro com essa técnica para tentar reequilibrar, porque sabemos que nessa região occipito C1, no forame jugular, nós temos a emergência do nervo vago. E o nervo vago tem uma ação anti-inflamatória devido ao seu neurotransmissor acetilcolina. Então, os estudos dele, se vocês tiverem oportunidade de entrar no meu YouTube, que é Edelberto Marx, vocês vão encontrar lá dois vídeos. Tem outros vídeos, né? Mas 2 vídeos importantes de uma pesquisa que eu já estou fazendo há algum tempo sobre o nervo vago. Vocês terem ideia, esse vídeo já tem quase 3.000 visualizações. O vídeo 1 e o vídeo 2 está em quase 2.000 visualizações. Então, um é de 30 minutos, outro de 20 minutos. Esse trabalho, essa pesquisa, com todos os dados, todas as referências para vocês. Então, eu utilizo essa técnica. Vamos ver se ele vai passar o vídeo aqui. Mobilização da articulação occipital C1. Uma técnica desenvolvida justamente para trabalhar esse pequeno espaço. Paciente sentado, as mãos sobre a coxa, dessa forma da mão, encostado no espaldar. Aproximamos o máximo possível do paciente, para o nosso externo estabilizar a cabeça do paciente. Essa região da nossa mão, região hipotenar antenar, estará no aspecto interno do processo mascótico. Flexionamos nosso joelho, apoiamos nessa região, nosso antebraço estará perpendicular, ou seja, o cotovelo apontado para o solo e a mão apontada para o teto, voltada para o teto. Com o nosso corpo, através do joelho, nós realizamos uma ligeira extensão, até sentir uma pressão na nossa mão, como fosse decaptar essa articulação. Mantemos essa pequena tração e realizamos pequenas mobilizações no sentido lateral. Pessoal, essa mobilização é muito sutil. O sintoma do paciente pode ser mudado, pode fazer pequenas formações, ou seja, o paciente dita o caminho da mobilização. Então, o movimento de tração é muito sutil e o movimento também de mobilização é muito pequeno. Ok? Então, 60 vezes,
essa região aqui ninguém vai conseguir decapitar, não existe isso, né? Não tem como decapitar essa região. Tem vários ligamentos, membrana tectorial, músculos importantes, ninguém consegue abrir esse espaço. Mas nós damos um estímulo de abertura. Esse pequeno estímulo de abertura é o suficiente para começar a trabalhar essa sensibilização. E como vamos saber disso? O paciente tem que estar com sintoma. Começamos a mobilizar e o paciente vai relatando, está aumentando, diminuindo. Siga a resposta sintomática do paciente. Então, todo paciente meu começa com esse procedimento. Uma outra técnica do Maitland, podemos trabalhar aqui essa mobilização PA, mobilização pós-anterior lateral C1, que é um ponto de trabalho, acabei de mencionar para vocês. Mobilização C1 unilateral. Então, vocês vão trabalhar do lado da dor de cabeça, para começar o tratamento. Por exemplo, processo mastóide, caiu, o outro polegar em cima, estamos em cima da lesão, e a mobilização. C1 à esquerda. Então, da mesma forma, o paciente está com dor de cabeça à esquerda. Conforme mobilizamos, vamos monitorando, está melhorando ou piorando sua dor de cabeça. Ou então, podemos fazer aqui em C2 central. PA central C2. Leito guial em C2. Processo espinhoso. Poderia estar lateralmente também. Primeiro movimento, sentido de mobilização, comissura labial. Movimento é muito sutil também, pessoal. Muito pouco movimento. Ok? Agora, eu posso entrar com o Mulligan. Então, o conceito Mulligan fazendo uma NEGS, também de mobilização. Agora o paciente está sentado. Estará do lado do pilar articular. Rebatemos tecido. Mesma posição. Levo devagarinho, fecho os olhos, volto um pouquinho, a mobilização. Botando o ombro. Então, estou fazendo do lado da dor de cabeça do paciente para começarmos, do lado. Essa é a técnica do Mulligan, também para cefaleia cervicogênica, onde nós estamos em cima do processo espinhoso. E essa mão vai fazendo pequenos movimentos, e o paciente vai informando se está piorando, se está melhorando a sua dor de cabeça. Vocês podem fazer um vetor força, vamos supor que ele tivesse uma dor de cabeça à direita. Eu posso fazer um vetor força direcionado para a direita, ou posso fazer um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, para a direita, ou seja, uma direita superior, uma direita inferior, ou podemos fazer para a esquerda, superior e inferior. Quem vai ditar isso? Resposta sintomática do paciente. Então, é o tipo da técnica que nós fazemos com o nosso paciente com dor de cabeça, ok? Em cima disso, vocês podem entrar com outros procedimentos, com certeza, trabalhar pontos gatilhos, vamos trabalhar assim, mas num momento posterior a tudo isso. Às vezes, a articulação temporomandibular também pode estar influenciando na dor de cabeça do paciente. A gente vai trabalhar e investigar a temporomandibular. Ou seja, é verificar toda essa região, né, que possa estar envolvendo, levando a cefaleias e principalmente a cefaleia cervicogênica. Então, era isso, pessoal. Deixo aqui novamente os nossos contatos, né, da Head Neck Fisioterapia. Não esqueçam, né, para nos ajudar, entre lá no nosso site, façam inscrição. No YouTube também façam inscrição. No Telegram, com certeza, vocês vão aproveitar bastante. São 137 artigos, estão todos lá disponíveis para vocês, de graça, né? De graça. Tem um e-book também lá no nosso site. Ou seja, fiquem à vontade, né? Para poder começar a trabalhar com dor de cabeça. E futuramente nós teremos também os cursos, né? Presenciais, esperamos passar essa pandemia aí, que certamente vai ser bem útil para todo mundo, tá bom? Então, muito obrigado à presença de todos. Agradecer novamente ao meu amigo, o doutor Vinícius. Vou chamar de Vinícius, tá, Vinícius? Vou chamar de doutor, não. O Vinícius, meu amigo aí, que me convidou para esse bate-papo, que já durou quase 1h e 40 minutos, quase. Acho que passei um pouquinho do tempo, né, Vinícius? Não, aqui é tranquilo. Aqui quem manda é você. O pessoal não saiu, tem 45 pessoas ainda na sala, sem contar que... mas tem bastante, né? Tem bastante ainda. Sem contar que a gente vai deixar disponibilizado, reforçando
reforçando que nós vamos deixar disponibilizado aí no nosso canal no YouTube, essa aula, você pode assistir quantas vezes você desejar. Professor, o Adelson Júnior falou, existe alguma formação específica para avaliação e tratamento específico, né, da dor de cabeça de origem cervicogênica? Você já falou que logo após passar aí o período da pandemia, vai existir a formação relacionada a isso. É assim? Perfeito. Aí o Miguel colocou, pode pôr aqui os 5D e os 3Ns? Sim, eu posso fazer. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu consigo escrever para vocês. Vamos ver aqui, pessoal. Gente, não sai agora que tem uma novidade aí para vocês aí. Pessoal, o curso realmente, o nosso curso está bem completo, vai ser um curso completo, né, de cefaleia. Já estão sendo ministrado curso aqui no Brasil de cefaleias, mas está sendo dado o básico. É claro, não vou desmerecer os colegas, são ótimos profissionais, tá, que estão ministrando os cursos, mas nosso curso está bem completo. Temos todo um protocolo de avaliação de tratamento, né? Estou respondendo ao colega, onde vai envolver várias áreas. Quem fizer o curso conosco vai aprender também a avaliar e tratar ATM, que pode estar levando a dor de cabeça, né? Isso é uma cefaleia. A gente vai estar investigando também essa parte visual, né? É um tópico importante, e além, naturalmente, está toda a avaliação completa da cervical. Chegamos ao diagnóstico correto e o tratamento. Eu só passei para vocês 2, 3 técnicas. Tem várias técnicas que serão ensinadas no curso, ok? Então, a Júlia Moita, eu acho que é a professora lá de Teresina, está dizendo, parabenizando, excelente explanação. A Daniela Carvalho, está falando aqui que teve aula com você na pós-graduação de Palmas, Tocantins. Opa, tudo bem, Dani? Marcelina parabenizando, a Marcelina, o Marco, muito boa aula. Pessoal, antes aí que o Adalberto finalize, que a gente finalize, eu queria dizer também que o Adalberto falou muito hoje aqui sobre cefaleia cervicogênica e sobre as formações que vão ter relacionado a essa aula. Mas, recentemente, o professor Adalberto lançou um curso online que é Desmistificando o Joelho. Não é isso, professor? E esse curso é bem completo, é um curso que está sendo aí também ofertado pela gente. Se vocês tiverem interesse, eu vou colocar mais ou menos aqui no bate-papo aqui o conteúdo programático e informações que vocês podem ter relacionado a ele. Foi uma formação bem completa aí que o Adalberto lançou. Deixa eu ver se foi aí. Isso, são 10 horas e 30 minutos de aula, né? E envolve todos os detalhes do joelho, com vários tratamentos, várias possibilidades de tratamento para o joelho. Está dividido em 6, 5, 6, 7 blocos. Cada bloco aí, de uma hora, mais ou menos. Pronto, está aí do lado o conteúdo programático, o nome bem completo e o telefone, que se alguém tiver interesse, só entrar em contato aí via WhatsApp, e aí ela já manda para você todas as informações aí pelo WhatsApp 085 981 30 25 30, e a Iana está respondendo aí que fez o curso agora e que o curso foi maravilhoso e ela super indica. Então, o professor Adalberto aí, todo mundo conhece aí, que é, na realidade, um grande nome, uma grande referência da fisioterapia. Aqui, se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu me despeço. Lembre-se de curtir o nosso canal no YouTube. Essa aula será postada lá, mas para que você saiba quando outras aulas, tem várias aulas de outros grandes professores lá. Agradeço a cada um que está aqui e agradeço, professor Adalberto, se você quiser também falar uma última palavra para a gente finalizar aí a aula de hoje. Assim, antes de agradecer, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para você, Vinícius, os 5Ds e os 3Ns para você colocar para o pessoal, tá bom? Não veio passar tempo que eu passo para ti e você passa para o pessoal, que o colega pediu, né? Porque eu repetisse. Então, eu vou passar escrito e você repassa. Então, pessoal, novamente, muito obrigado.
a atenção de todos. Qualquer dúvida que tenham, entre em contato conosco, aí tem nosso telefone, ou no meu Instagram também, estou sempre à disposição para tirar alguma dúvida, para responder alguma coisa para algum colega. Sempre tem um outro colega, sempre está perguntando. Eu tenho o maior prazer de bater um papo com qualquer colega em qualquer momento, tá bom? Salvo quando estiver dando aula, mas fora disso, eu estou à disposição de vocês aí. Então, muito obrigado, Vinícius. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de estar passando e divulgando esse conhecimento de dor de cabeça, de cefaleia cetogênica. É uma área que não é nova, mas poucas pessoas sabiam, e a Redneck Fisioterapia está divulgando no Brasil todo, está dando um boom aí para a fisioterapia, mais uma oportunidade, né, para nós fisioterapeutas trabalharmos e muito bem, que a fisioterapia é muito rica, e a fisioterapia, ela faz milagres. Incrível que pareça, alguns milagres faz sim, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado a todos, tenham uma boa noite, uma semana abençoada, que todo mundo aí saia aí rapidamente aí desse processo de pandemia, que a gente volta a sorrir muito mais novamente aí nesse ano aí que vai se findar, né? Um abraço a todos aí, que Deus abençoe a cada um. Até mais. Tudo bom, um abraço. Tchau, tchau.